Olá, bom dia. Eu sou Patrícia Calderon e está no ar mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais. E faltando menos de 8 dias para o segundo turno das eleições presidenciais, eu recebo aqui no estúdio a cientista política Carla Micheli. Carla, muito obrigada pela sua participação aqui no estúdio da Jovem Pan News. Novidade aqui no ar para os nossos youtubers, né, que estão acompanhando a gente está em estúdio novo, mas a gente está sendo acompanhada tanto pelas redes sociais, quanto pelo YouTube, pela Rádio Jovem Pan 92,9 e também nas nossas redes sociais. Carla, assim, a gente pode esperar um segundo turno assim quente, principalmente baseado na última pesquisa Datafolha que saiu, que mostra o presidente Jair Bolsonaro bem coladinho ao presidente Lula, né? O que você teria a dizer sobre essa nova pesquisa? Patrícia, uma satisfação mais uma vez estar com você nesse momento especial, né, nesse espaço ampliado aí de comunicação. Realmente nós tivemos um primeiro turno que surpreendeu em virtude do resultado apresentado, né? A diferença entre os dois primeiros colocados na disputa foi uma diferença menor do que aquele apresentado por algumas pesquisas de intenção de voto já na reta final do primeiro turno. E a campanha no segundo turno, obviamente, representa um momento novo. Novas alianças são formadas, houve uma busca intensa dos dois candidatos nessa composição, nesse rearranjo para garantir um apoio que, obviamente, seja convertido num potencial de votos, né? Porque não adianta só um candidato que foi derrotado no primeiro turno ou um candidato a governador que foi eleito já no primeiro turno manifestar o apoio, mas é preciso também engajamento na campanha eleitoral para garantir essa transferência de voto para o candidato a presidente. Então, nós tivemos aí uma busca incessante já no primeiro dia da campanha de segundo turno desses candidatos para garantir esses apoios necessários nos estados, né? O ex-presidente Lula nessa tentativa de pelo menos manter aquela margem que foi conquistada no primeiro turno e o presidente Bolsonaro nessa tentativa de reverter, de garantir uma ampliação dessa votação para consagrar-se vitorioso nesse segundo turno. E alianças que ocorreram muito rapidamente, né? No segundo dia, menos de 48 horas do primeiro turno, nós já víamos e ouvíamos, né, desenhos aí sendo formados de alianças, né? A ex-candidata Simone Tebet, que logo se manifestou, né, como apoiando aí o presidente Lula. Muitos governadores importantes, aí, principalmente o governador de Minas Gerais, onde concentra esse eleitorado importante, né? Até nós conversamos nos bastidores do primeiro turno que quando se ganha em Minas Gerais é quase meio caminho andado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário, né? Então, Simone Tebet, Ciro Gomes, que migraram esses votos aí para o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro tendo esse apoio aí de governadores, digamos assim, governadores-chave nessa corrida final. Exatamente. É claro que uma candidata como Simone Tebet, que conseguiu, na primeira disputa presidencial que concorreu, uma quantidade de votos bastante expressiva. Saiu até em terceiro lugar. Terceiro lugar, né, disputando ali, inclusive, com o Ciro Gomes, que já havia disputado a campanha presidencial, muito mais conhecido do que ela nacionalmente. Então, realmente foi um apoio importante. Mas nós não sabemos qual é o potencial de transferência desses votos, né? O que as pesquisas têm indicado é que não houve uma evolução da quantidade de votos que o ex-presidente Lula obteve no primeiro turno com essas intenções que são apresentadas no resultado dessas pesquisas. Então, de fato, parece que não houve ainda essa migração, né? Talvez o eleitor da Simone Tebet no primeiro turno ainda esteja entre aqueles que se posicionam como indeciso, aqueles que estão dizendo que vão anular o voto ou que vão votar em branco. Mas os governadores podem gerar um diferencial muito grande, porque estão mais próximos do eleitor. Então, o governador reeleito de Minas Gerais, né, conseguiu uma votação expressiva em Minas Gerais, entrou na campanha de maneira muito atuante, né, tem participado intensamente da campanha eleitoral. E com essa promessa feita ao presidente Bolsonaro, que realmente vai conseguir uma ampliação da quantidade de votos no estado de Minas Gerais. E Minas é um microcosmo do país, né?
é uma miniatura do que seja o Brasil, porque Minas faz fronteira com diversas regiões do país. Então tem toda uma parte de Minas que é muito mais identificada com o Nordeste, é uma parte, portanto, que dá maioria ao ex-presidente Lula, tem uma parte que é muito mais próxima do Centro-Oeste, outra parte mais próxima do Sudeste. Então, nós temos ali um retrato em miniatura do que seja o Brasil. E não por coincidência, né? Exatamente por causa dessa diversidade apresentada pelo Estado, quem se elege em Minas Gerais, quem tem uma votação mais expressiva em Minas Gerais, costuma se eleger presidente do país. Então, há essa busca, é um colégio eleitoral muito forte, tem um peso muito grande no resultado eleitoral do país e, claro, com o apoio de um governador muito bem avaliado, reeleito em primeiro turno, inclusive foi citado nos diversos estados aí por diversos candidatos de esquerda, de direita, como um governador que conseguiu reestabelecer o estado de Minas Gerais do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de desenvolvimento de infraestrutura, né? Um governador que é muito citado, muito festejado aí, tanto pela esquerda quanto pela direita. Então isso faz com que ele tenha realmente esse potencial muito grande, inclusive de conversão de votos. Mas é importante lembrar também que muitos eleitores do Zema foram eleitores no primeiro turno do Lula. Isso já aconteceu em Minas Gerais em eleições passadas, né? Do mineiro apostar numa candidatura local de um partido político, mas nacionalmente alinhar-se a um outro candidato a presidente da República, né? Isso aconteceu, por exemplo, na campanha da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, o Estado também apresenta essa característica, né? Eu tenho várias perguntas para te fazer aqui, não querendo te interromper, mas é interessante essa questão das alianças, né? Porque a gente viu também agora num segundo turno o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro também aparecendo aí como papagaio de pirata, né? Inclusive no primeiro debate desse segundo turno que foi na emissora Band. Eu queria que você fizesse uma análise, porque a gente até entendia que talvez a Tebet fosse fazer esse apoio para o Lula, por a gente entender que, democraticamente falando, os pensamentos são mais aliados a ele e que ela também pretende buscar aí, talvez, um cargo dentro do governo para poder se projetar para as próximas eleições. Mas o ex-juiz Moro promover esse tipo de aproximação agora, depois de ter chamado o presidente Bolsonaro de bandido, né, e de interferência na Polícia Federal, não traz um descrédito, inclusive, para a candidatura dele agora no Senado? Na sua opinião? A política isso, a política é isso mesmo? A política é isso, né? A política é a arte do possível. Então, tudo acontece? Tudo acontece, inclusive ex-combatentes, ex-adversários se unirem no outro momento. Mas foi muito rápido, Carla. O segundo turno, eu vou dizer algo que já é senso comum, é uma outra campanha, né? Então começa tudo novamente. É como se eles zerassem o que aconteceu, inclusive no primeiro turno, que do ponto de vista temporal está ali muito próximo, e começassem um novo momento. E aí, claro, diante de uma campanha tão polarizada como essa que nós temos, né, talvez a campanha mais polarizada desde a redemocratização, porque nós nunca tínhamos tido no Brasil uma candidatura com características como essa de reeleição do presidente Bolsonaro, né? Uma candidatura que é baseada fundamentalmente numa pauta de costumes. Mas qual que é a tática de aceitar essa aproximação do ex-juiz Moro? O que garantiu essa votação expressiva do ex-juiz foi exatamente a Lava Jato, que foi em 2018 a principal bandeira de campanha do então candidato Jair Bolsonaro, né? Era o discurso muito voltado ao combate à corrupção e a maior representação disso estava exatamente na imagem do ex-juiz Sérgio Moro com a Operação Lava Jato. Então, isso une muito mais essas duas figuras políticas. Portanto, numa avaliação de perdas e ganhos, seria muito mais estratégico, inclusive para garantir essa sobrevivência política e a vitória eleitoral, como ele conseguiu, né, uma vitória para o Senado Federal, fez com que o ex-juiz Sérgio Moro retornasse às suas raízes, né? Afinal de contas, era a Operação Lava Jato a credenciadora dessa campanha eleitoral, dessa vitória do ex-juiz Sérgio Moro. Portanto, isso o liga
a figura do presidente Bolsonaro. Mas deixa eu formular uma nova pergunta, então. Mas, na sua opinião, você acha que ele está querendo futuramente abandonar o Senado para tentar alguma coisa como ministro do Supremo? Ou, na verdade, ele está lá numa vingancinha contra o ex-presidente Lula? Que análise você faz desse cenário? Pode ser a combinação de alguns elementos, né? Eu acho que ainda há esse sentimento muito forte no país de um anti-lulismo, de um antipetismo, e ele conseguiu se utilizar disso para garantir a vitória eleitoral, o ex-juiz Sérgio Moro. Então, ele precisa ter esse inimigo. E isso, obviamente, o colocou nessa posição de destaque no campo da política e o elegeu senador da República. E há, obviamente, também o interesse, né? Qualquer homem público tem interesse em galgar outros postos, outros cargos. Dizia-se, inclusive, quando ele assumiu o ministério do presidente Bolsonaro, que havia essa pretensão de chegar à Suprema Corte, né? Talvez a ambição dele seja até um pouco maior do que isso. Talvez ele, como homem público agora, e com essa proximidade maior com o campo da política, queira também se projetar para disputar uma campanha a presidente da República. E aí ele consegue entender que existe um movimento muito forte no Brasil, que todo mundo acreditava em 2018 que era só uma onda, a onda bolsonarista, e que em 2022 mostrou que é realmente um projeto político que tem um potencial nacional muito competitivo. Então ele pode, a depender inclusive do que ocorra nesse caso, o ex-presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro seja reeleito, a depender do que ocorra nesse governo, ele pode acabar ocupando esse espaço, né, da direita brasileira, que teria um viés, do ponto de vista econômico, muito mais aproximado com o que defende a direita no Brasil, né, do liberalismo econômico. Ele teria um viés muito mais aproximado com pautas de direita que não foram atingidas pelo governo Bolsonaro. Agora, já é nítido, né, Carla? Não sei se você vai concordar comigo, mas independente do resultado das eleições, o bolsonarismo ele já se instalou no país, né? Então, talvez o presidente Lula, se for eleito, né, as pesquisas mostram ele aí numa pequena vantagem à frente do presidente Jair Bolsonaro, ele vai ter uma grande batalha, inclusive no Congresso, né? Porque os aliados ao presidente Jair Bolsonaro conseguiram cargos importantes no Congresso, né? Então, as pautas que são levadas, né, tanto para a Câmara como para o Senado, ele realmente vai ter esse embate aí. Mas eu queria que você fizesse uma análise do bolsonarismo no país, porque diferentemente da gente dizer que sempre existiu uma direita no país e a gente dizer agora que o bolsonarismo está instalado, tem uma diferença, né? Porque as pessoas agora têm um líder, a direita, a ala de direita mais conservadora pode se chamar, que tem agora essa liderança bolsonarista para poder chamar de sua. Você concorda com isso? E um projeto nacionalmente competitivo, porque embora em outras campanhas eleitorais nós tivéssemos essas figuras que apresentavam esses mesmos discursos, né, de uma pauta econômica liberal, de um conservadorismo nos costumes, não havia um candidato que realmente tivesse um potencial competitivo, né? O presidente Bolsonaro ele consegue fazer com que esse projeto emplaque politicamente. Então, ele constrói, na realidade, um guarda-chuva que abriga, né, um eleitorado que durante muito tempo esteve ali órfão no espectro político. Ele consegue abrigar nesse guarda-chuva lideranças importantes. Você fala da composição do Congresso Nacional, ele conseguiu eleger ministros que são muito representativos do que é o bolsonarismo, né? A ex-ministra Damares é um grande exemplo disso. O próprio Sérgio Moro, embora não estivesse mais no governo, mas é um grande exemplo do primeiro momento do governo Bolsonaro. O próprio ex-ministro Tarcísio, em São Paulo, né, concorrendo à vaga de governo com Haddad, está na frente. Exatamente, né? E muitos outros, Rogério Marinho, o astronauta que também elegeu-se senador da República, na Câmara dos Deputados também formou uma bancada muito ampla do PL, mas é bom que se diga também que nunca houve no Brasil um congresso progressista.
o Congresso brasileiro, ele sempre foi muito conservador. E nós estamos falando de partidos políticos que têm uma capacidade enorme e uma mobilidade muito grande, uma capacidade muito grande de adaptação. Então, independente de quem for o presidente da República, ele vai necessitar aí de mecanismos para gerar essa relação com o Congresso Nacional. Então, há um projeto político que tornou-se muito competitivo e que vai permanecer independente, inclusive, do próprio presidente Bolsonaro, porque há muitas lideranças políticas que emergiram desse grupo, né? Eu estou colocando aqui o próprio ex-juiz Sérgio Moro, que pode se apresentar como esse representante, né, de um movimento político de direita no Brasil, né, e pode representar até muito melhor esse projeto político, porque tem um viés econômico liberal muito mais forte, né, e pode implementar isso de maneira muito mais forte no país. Então, independente do presidente Bolsonaro, é um projeto político que muito provavelmente vai perdurar por muito tempo no Brasil. Nós falamos da região sudeste, citamos o caso de Minas Gerais, mas é nítido que o presidente Jair Bolsonaro, principalmente depois da polêmica de que os eleitores analfabetos do Nordeste teriam trazido essa votação maciça para o presidente Lula, acendeu um alerta vermelho aí na campanha do presidente Jair Bolsonaro, trazendo ele aqui várias vezes, inclusive para o Ceará, que teve aqui na semana passada. Por que a campanha do presidente Jair Bolsonaro agora acendeu esse alerta vermelho também na região Nordeste, na sua opinião? Na realidade, ele esteve aqui no Nordeste até como presidente da República algumas vezes, né? Já mirando aí nesse eleitorado, principalmente aqui no Ceará, que se dividia entre o ex-presidente Lula e a candidatura de Ciro Gomes. Mas no primeiro turno, o presidente Lula levou mais de 63%, né? Exatamente, né? O que nós tínhamos era um retrato de 2018, né? O PT muito forte, sempre foi muito forte aqui no Nordeste, desde a primeira eleição do ex-presidente Lula, né? É bom que nós tenhamos também em mente que o Nordeste brasileiro tinha anteriormente um voto mais conservador. Então, desde a primeira eleição do ex-presidente Lula, que o Nordeste já começa a ser pintado com outra cor. Então, o presidente Bolsonaro esteve aqui no Ceará como presidente, inclusive fazendo algumas inaugurações, entregando algumas obras, já mirando nesse eleitor cearense, né, que até 2018 era aquele eleitor que se dividia ali entre Ciro e Lula. E aí houve essa possibilidade também a partir da ascensão de algumas lideranças, né, alguns fenômenos eleitorais que ocorreram aqui no estado do Ceará dentro desse espectro político. Então nós tivemos candidatos com votações bastante expressivas aqui, tanto para o parlamento local como também para a Câmara dos Deputados. Isso faz com que o presidente, obviamente, tenha essa intenção de aumentar essa margem de votos aqui no Nordeste. Mas é claro, né, a campanha sabe que a tendência é de que o Nordeste permaneça nesse segundo turno com a candidatura que ajudou a eleger no primeiro turno, né, dando aí uma maioria de votos para o ex-presidente Lula. A reversão no Nordeste é muito pouco provável, né? Eu diria até que é improvável que ocorra essa reversão aqui no Nordeste. Mas a explicação não é tão simples assim, não é só porque no Nordeste concentra-se a maior quantidade de pessoas analfabetas. Não, mas quem disse isso foi o presidente Jair Bolsonaro. Não sou eu que estou dizendo. É uma explicação extremamente simplista, né? Na verdade, ele usou uma estatística, né, enfim, e quis atrelar essa consequência do eleitorado ter votado no presidente Lula. Tanto é que logo depois ele se arrependeu, recuou e corrigiu, né, da fala dele. Mas é evidente que não tem nada a ver o analfabetismo com a massa que elegeu o presidente Lula no primeiro turno aqui. Exatamente. Né? Claro que nós temos aspectos que são importantes. Quando nós falamos dessas candidaturas, nós estamos falando de diferenças muito sensíveis entre os eleitores, né? E isso fica muito claro.
tanto em relação à condição social, econômica, de escolaridade, mas também de gênero, de orientação sexual, de crença, enfim, há uma série de elementos que devem ser combinados na análise para que a gente tenha um perfil mais preciso desse eleitor. Mas é claro, no Nordeste houve uma mudança significativa em relação a indicadores econômicos, sociais, educacionais, com a presença mais incisiva do governo federal, não só aqui no Ceará, mas em toda a região Nordeste. Então, houve uma mudança bastante significativa que foi proporcionada pela expansão do ensino, né, do ensino técnico, do ensino universitário, com a melhoria real do poder de compra das pessoas através da valorização do salário. E, claro, as pessoas fazem um comparativo, principalmente quando nós temos uma eleição e que há um incumbente e um ex-presidente, é meio que um plebiscito, né, para decidir qual foi o melhor governo. E, obviamente, que a região Nordeste se favoreceu muito de governos do Partido dos Trabalhadores que realmente mudaram a cara do Nordeste, né? Com a expansão do ensino, com melhoria do poder de compra das pessoas através do salário e, claro, com políticas de transferência de renda, porque nós estamos falando de uma das atribuições do governo, né? O governo possui 3 principais funções. Ele precisa atuar no sentido de estabilizar a atividade econômica, garantindo bons empregos, aumento do poder de compra dos salários. Ele precisa atuar alocando os recursos para garantir mais saúde, mais educação, mais segurança. E ele precisa também atuar no sentido de transferir renda para garantir que aquelas pessoas que se encontram ali numa situação de pobreza, de extrema pobreza, possa ter o mínimo necessário para garantir a sobrevivência. Mas a gente está terminando o primeiro bloco, eu só queria finalizar com a questão que a gente sabe que qualquer um dos 2 candidatos, né, ou a reeleição do presidente Jair Bolsonaro ou a vinda do presidente Lula, né, para esse novo mandato, a gente entende que esse presidente ele vai ter um grande problema na questão econômica do país, né? Que acho que hoje é o grande olho do furacão aí por conta da pandemia, né? A guerra na Rússia com a Ucrânia. Então a gente sabe que esses 2 grandes fatores prejudicaram até bastante o governo Bolsonaro, né? Então seria essa retomada, porque a gente sabe que agora com o avanço da vacina, com as pessoas se vacinando mais, a gente conseguiu estabilizar a pandemia, mas toda essa consequência econômica que veio, né, por conta da pandemia e da guerra, então vai ser um olho do furacão, né? É a sua opinião também? Sim, talvez esse e também seja nublado o grande... ainda os projetos econômicos, tanto de um quanto do outro candidato. A gente não consegue visualizar nos debates com muita claridade o que eles teriam para poder oferecer. Qual que é a tua opinião? Na realidade, a campanha foi construída com base na propaganda negativa, principalmente esse segundo turno, que seria um momento mais privilegiado de embate de propostas, de ideias, né? Porque os candidatos dispõem do mesmo tempo no horário gratuito de propaganda de rádio, de televisão, dispõem do mesmo tempo na cobertura dos principais noticiosos, dispõem do mesmo tempo nos debates que são promovidos. Então, seria o momento em que essas propostas deveriam ser aprofundadas. Mas aí a campanha entrou muito e talvez essa tenha sido a campanha eleitoral no Brasil em que mais se utilizou a propaganda negativa. Então, ambos recorreram a essa estratégia de desqualificação do oponente e é isso que nós estamos vendo aí no noticiário, essa guerra de ida de ambas as candidaturas à justiça, no sentido de buscar direito de resposta, né, esse embate que tem sido travado. Que é até a minha pergunta. Eu estou aqui fazendo uma pesquisa, porque, se não me engano, Carla, são 182 inserções de direito de resposta que o presidente Lula teria com os pedidos que o partido fez no TSE. Né, inclusive remoção de algumas fake news, né, da campanha do presidente Jair Bolsonaro com acusações e parece que ele teria agora até uma participação maior aí na propaganda eleitoral para poder justamente ter esse direito de resposta. Você acha que
E pelo que eu li, parece que é a primeira vez que o TSE interfere, assim, como poder de polícia, para poder remover fake news, não monetizar mais alguns canais no YouTube. Você leu sobre isso? Você fica à vontade de comentar? Na realidade, Patrícia, assim, é a primeira campanha em que nós temos tanta propaganda negativa, né? E aquilo que geralmente ficava no subterrâneo das campanhas eleitorais veio para a superfície, né? Então, nós temos campanhas que têm se utilizado aí de denúncias e muitas vezes de acusações infundadas, né? Acusações que não são verídicas, não encontram correspondência na realidade. Então, TSE tem atuado, mas em alguma medida, talvez, excedido aí o seu poder de atuação, né, enquanto um tribunal que deveria se posicionar somente quando instado a se posicionar e que tem assumido aí muitas vezes um protagonismo na campanha eleitoral que não seja um protagonismo bem-vindo numa democracia. Eu vou chamar um break rapidinho, mas a gente continua no próximo bloco, que eu quero continuar falando sobre essa questão do TSE, porque promoveu um problema grande na Jovem Pan em São Paulo e é sobre esse assunto que eu quero tratar no próximo bloco e eu volto daqui a pouquinho, não sai daí, que eu convidei hoje a cientista política Carla Micheli para a gente falar aí nessa reta final de segundo turno. Eu volto daqui a pouquinho aqui no seu Jornal da Manhã, entrevistas especiais. Até lá! Eu vou te perguntar sobre se você julga isso sendo uma censura, porque alguns comentaristas da Jovem Pan estão até impedidos de trabalharem, né? Sim. Mas você não precisa, porque aqui nós somos apartidários, tá? Tranquilo. Eu quero a sua opinião. Tá. Estamos de volta e para você que está comigo nesta manhã de sábado, eu sou Patrícia Calderon, aqui no seu Jornal da Manhã, entrevistas especiais, e comigo hoje a cientista política Carla Micheli, que sempre que é convidada topa estar aqui com a gente, sempre com a tua análise limpa, apartidária e sempre muito coesa nas informações que ela traz aqui para a gente. Muito obrigada, viu, Carla? Eu que agradeço enormemente pelo convite, é sempre uma satisfação enorme. A parceria já é antiga aqui, né? Só os nossos cabelos que mudaram um pouquinho, né, Carla? Mas a voz continua a mesma. Para quem está assistindo a gente no YouTube, o cabelo mudou um pouquinho, mas a voz continua a mesma. Carla, a gente estava falando sobre esse poder de polícia, né, que o TSE está tendo para remover fake news aí nas eleições. A gente sabe que essa polarização entre os dois candidatos realmente está impossível saber o que é verdade, o que não é verdade. E a gente tem que sempre, nós como jornalistas, a gente tem que realmente estar sempre pesquisando nos canais de respeito de informação, né, que a gente possa ter acesso e que a gente possa confiar. Mas no caso específico da Jovem Pan em São Paulo, ela foi notificada pelo TSE, inclusive a própria emissora, que também tem agora uma plataforma de streaming, né, de televisão, está proibida de atuar com alguns comentaristas que promovem aqueles comentários bolsonaristas, né? Então, o Partido dos Trabalhadores levou essa situação para o TSE, dizendo que muitos deles, inclusive, traziam essa proliferação de fake news. Eu queria saber se, na sua opinião, isso é uma censura prévia de imprensa, né? Esse cala-boca aos comentaristas, ou o TSE está fazendo isso realmente para poder se precaver e para poder falar que nesse momento quem manda é o TSE? Nesse momento, na realidade, deve prevalecer a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Afinal de contas, nós vivemos em um regime democrático. Não há democracia sem uma imprensa livre, sem uma imprensa plural. Isso é condicionante de um regime democrático. Então, houve excesso por parte do Tribunal Superior Eleitoral, né? Inclusive porque o partido que recorreu à justiça, né, pedindo um direito de resposta, em nenhum momento sugeriu esse tipo de atitude, né? Era somente um pedido de resposta porque
Enfim, havia ali uma série de acusações que estavam sendo feitas a uma das candidaturas e, obviamente, a candidatura que se sente prejudicada, ela pode pedir esse direito de resposta e como nós temos uma comunicação livre, o direito de resposta, se cabível, obviamente, deve ser ofertado. É assim no Estado democrático de direito, né? Esse é o processo normal em uma democracia. E do ponto de vista eleitoral, isso ocorre com uma certa celeridade, né? Via de regra, o direito de resposta costuma demorar muito. Mas num processo eleitoral, com um tempo de campanha tão curto, geralmente a justiça tem atuado com muita celeridade. Então, o procedimento deveria ter sido esse. E não impedir que determinados elementos, determinadas palavras, determinados conteúdos não possam ser discutidos em qualquer veículo de comunicação. Então, realmente houve um excesso por parte do tribunal. Talvez esse tenha sido o maior dos excessos, mas nós temos acompanhado uma série de interferências do Tribunal Superior Eleitoral, sobretudo na propaganda dos dois candidatos, que tem demonstrado aí uma certa incapacidade, talvez, do tribunal de lidar com essas questões, porque, claro, nós estamos diante de um momento que talvez seja inédito para a grande maioria das pessoas que estão lidando ali com a regularidade do pleito, pela quantidade de desinformação que tem sido disponibilizado para o eleitor, pela quantidade de notícias. Talvez a palavra notícia nem seja adequada, né? Falar em notícias falsas, porque não é notícia. Na realidade, é uma fábrica que produz um conteúdo com um objetivo claro. É destruir, é corroer o processo, não é somente o oponente. Então, é a campanha que realmente nós temos percebido a maior quantidade desse tipo de produção de conteúdo, de um conteúdo altamente inflamável e, obviamente, que talvez o próprio tribunal não tenha ainda encontrado um caminho para lidar com essa avalanche que tem ocorrido, principalmente nesse segundo turno. Você acredita que em algumas situações o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele utiliza da canetada que a gente fala, né, no jargão aí popular, para poder promover esse autoritarismo? Porque muitos juristas que foram ouvidos, aí a gente tem a imprensa aqui que a gente pode acessar, comenta que o TSE cometeu aí um erro grave ao colocar o que chamou de censura prévia à rádio e televisão Jovem Pan, e de acordo com os especialistas, né, a ação acontece para um fato futuro, sem saber mesmo se os conteúdos falsos viriam mesmo desses jornalistas da emissora, né? Então, você acredita que, de repente, o próprio presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, ele utiliza desse poder dele, da canetada, para poder, de repente, decidir por isso? Com todo o respeito que nós devemos às nossas instituições democráticas, à Suprema Corte, ao Tribunal Superior Eleitoral, que não é feito por um ministro, e é bom que isso seja repetido inúmeras vezes. A justiça eleitoral no Brasil é formada por inúmeras pessoas. Então, talvez a medida do ministro Alexandre de Moraes tenha sido demasiada, mas não foi a primeira vez que isso ocorreu. Inclusive, ocorreu do outro lado, né, da campanha do presidente Lula, que foi proibida também de veicular determinadas falas do presidente Bolsonaro. E o tribunal entendeu que ele não poderia utilizar a fala do presidente Bolsonaro. Quer dizer, não foi nada criado. Mas isso nos programas de campanha dele, né? Exatamente, no horário gratuito de propaganda eleitoral. Mas eu queria entender por que é a sua opinião, tá, Carla? A gente não está fazendo aqui nenhum pré-julgamento com os ministros do Supremo e muito menos pro ministro do TSE, Alexandre de Moraes, que a gente tem todo o respeito, mas na sua opinião, como cientista política, você acha que essa atitude de repente, liderar essa
como que eu poderia dizer, essa mordaça para uma emissora específica, que é a Jovem Pan em São Paulo, porque a gente sabe que tem outros veículos de comunicação que, com seus direitos aí de expressão, mostram os lados aí, contando o que está acontecendo nessa polarização política, mas de fato o que a gente vê é algo liderado a emissora em São Paulo, a emissora paulista, né? Então, isso preocupa? Você acha que isso, para um futuro próximo, independente de quem for eleito, pode ser considerado já uma censura ao direito de expressão? Inclusive, muitos comentaristas da Jovem Pan trouxeram receitas de bolo que acontecia na época da ditadura, né? Quando muitos jornais, ao invés de trazer lá críticas ao governo atuante, trazia receita de bolo porque não podia veicular nenhuma crítica aos governos militares. Então, é essa a opinião que eu queria de você. Se foi algo muito específico à Jovem Pan. Sim, foi algo direcionado, né? Foi demasiado, foi um exagero por parte do ministro, né? Algo que realmente compromete, inclusive, a própria integridade do tribunal. Por quê? Porque uma decisão dessa natureza pode gerar uma jurisprudência. Então, é possível, não estou dizendo que isso vá necessariamente ocorrer, mas é possível que, por exemplo, tribunais regionais, se baseando nessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, comece também a determinar censura prévia a emissoras, porque um juiz entendeu que determinado indivíduo que está naquela emissora pode dizer alguma coisa contrária ou ofensiva ou criminosa contra alguém. Então, é censura prévia, né? No sentido de que aquilo ainda não foi dito, não aconteceu. É isso que estranhamente, a gente faz essa avaliação, né? Porque você ir lá e pedir um direito de resposta por algo que foi falado que não deveria, ok. Agora, você já se precipitar por algo ainda que não aconteceu, é dizer assim, olha, o armamento de fake news está nessa emissora, então a gente quer acabar com isso, né? Então... Sim, mas Patrícia, é interessante também nós analisarmos qual é o viés eleitoral que pode, inclusive, favorecer o presidente Bolsonaro nesse sentido. Porque ele construiu o discurso antissistema desde 2018 e ele permaneceu com esse discurso antissistema, anti-establishment, durante a condução do seu mandato. Então, ele sempre se coloca como alguém, mesmo sendo presidente da República, como se fosse fora do campo da política. Veja que ele sempre tem um inimigo que é próprio do campo da política. Ou o inimigo é o parlamento, ou o inimigo é o Supremo Tribunal Federal, ou é o Tribunal Superior Eleitoral, ou são as urnas. Então, quando vem algo dessa natureza, acaba fortalecendo o discurso do presidente Bolsonaro e ajudando a fortalecer ainda mais o seu eleitorado. Era até a minha pergunta. Você acha que o PT teve um tiro no pé nessa procurar, tudo bem, os direitos de respostas, ok, mas forçar um cala-boca para uma emissora de rádio tão tradicional como a Jovem Pan em São Paulo? Pois é, acaba fazendo com que o presidente Bolsonaro esteja munido de mais conteúdo para reafirmar que é de fora do campo da política, embora seja presidente da República, que é contrário ao sistema, por isso é perseguido por esse sistema. Então, ele acaba fortalecendo, junto à sua base eleitoral, esse arsenal, que muito provavelmente vai ser utilizado nessa reta final da campanha. Já está sendo usado, né? Exatamente. A pergunta que eu queria te fazer agora, Carla, a gente tem visto muitos ataques, principalmente ataques religiosos, né? Por conta também das ideologias políticas dos dois partidos, né? Enquanto o bolsonarismo preza realmente essa questão da moral, do anti-aborto, né? Do casamento entre homem e mulher, então tem essa questão da homossexualidade que eles não aceitam. Enquanto isso, o presidente Lula tenta trazer na campanha dele que ele também é tradicional à família brasileira. Você acha que ele tem essa preocupação de perder esse eleitorado, que não é só o eleitorado cristão, mas também dos católicos que prezam por essa questão da moralidade? Qual que é a tua opinião? Eu acredito que a estratégia de campanha foi equivocada do ex-presidente Lula nesse sentido. Porque se ele quer conquistar, por exemplo, esse voto mais conservador,
não é fazendo o discurso que o presidente Bolsonaro faz que ele vai ocupar esse lugar, porque ele já está ocupado. Então, ele tem que convencer aquele eleitor, por exemplo, aquela mulher evangélica, que, embora seja evangélica, embora exista uma orientação por parte do pastor, por parte da igreja, que inclusive é uma orientação indevida, porque isso aí deveria ser caracterizado como abuso de poder religioso, essa mulher, ela é a provedora do lar, né? Ela é a dona da casa, ela tem filhos, ela sustenta uma família, então ela sabe que está mais difícil, né, ir ao supermercado, ela sabe que houve uma depreciação do poder de compra do salário, então esse deveria ser o argumento para falar com essa mulher, porque se o ex-presidente Lula insiste nessa pauta conservadora, ele tenta ocupar um espaço que já está ocupado, então ele não consegue dialogar e talvez o campo da esquerda não tenha entendido esse movimento da sociedade, né? Talvez até por uma certa arrogância, né, de tentar mostrar às pessoas o que deveria ser uma sociedade ideal, o que deveria ser uma sociedade perfeita, né, e não consegue entender. E há um movimento, por exemplo, no campo religioso, um movimento muito forte de algumas denominações evangélicas, não são todas, inclusive há algumas igrejas que não se envolvem, quando se envolvem é para discutir coisas que são importantes, porque nós vivemos numa sociedade extremamente desigual, mas não faz esse discurso partidário, esse discurso eleitoral. Então, são algumas denominações evangélicas e é importante entender que são pessoas reais, assim, que as pessoas estão ali na igreja e acreditam no que o pastor recomenda, acreditam nos preceitos, porque é aquela mulher, por exemplo, que foi para a igreja na crença de que o marido deixasse de beber, aquela mulher que foi para a igreja na crença de que o filho não se envolvesse com droga, e é lá que ela encontra esse conforto. Elas já estão fragilizadas, né, por vários temas já. Então, você dentro desse perfil que o candidato ele tem que trabalhar. E quando você encontra, isso aí tem a ver com marketing eleitoral, né? Quando você consegue entender qual é essa dor, você oferece o produto mais adequado. O presidente Bolsonaro conseguiu entender essa dor, conseguiu entender esse movimento da sociedade, consegue falar para essas pessoas reais, sem essa arrogância que talvez seja muito característico no discurso da esquerda, de dizer, mas isso não é a sociedade ideal, isso não é... Não, é o que as pessoas vivem no cotidiano delas. Então, talvez, para se dirigir a esse público que o ex-presidente Lula tenta nesse momento da campanha, né? E a campanha parece que virou aí uma campanha para escolher quem vai ser o próximo papa do reinado brasileiro, eles, né? Os dois candidatos, inclusive, colocando as mulheres na jogada, né? O presidente Jair Bolsonaro colocando a primeira-dama, Michele Bolsonaro, e o ex-presidente Lula colocando a atual esposa, né, a Janja, e as duas tentando, de uma certa forma, trabalhar. A Janja trabalhando a parte mais artística, né, trazendo os artistas aí que sofreram na questão de corte de verbas no Ministério da Cultura, e acho que até extinguiu o Ministério da Cultura durante o governo Bolsonaro. A questão da Lei Rouanet, que deixou muitos artistas com raiva aí, né? Também que houve um corte grande. Então, a Janja fazendo esse meio de campo aí com o meio artístico, a classe artística, e já a primeira-dama Michele Bolsonaro tentando trazer essas mulheres das lideranças evangélicas e cristãs, né? Sempre inclusive com a Damares. Veja que elas só reforçam a base eleitoral desses candidatos, porque o público ligado à cultura, às artes, já é um público mais propenso a votar no ex-presidente Lula. Assim como essa mulher evangélica, né, que vai para a igreja, e que a gente muitas vezes faz esse discurso, a mulher tem que ser independente, a mulher não pode ser submissa. E muitas mulheres não acham que a mulher tenha que ser independente e não tenha que ser submissa, né? Muitas mulheres acreditam, inclusive, que a felicidade está num casamento em que há essa relação de submissão, né? Muitas mulheres acreditam nisso. Então, elas acabam reforçando essas bases eleitorais que já são muito fortes para essas candidaturas, né? Desde o início da campanha, desde o primeiro turno, ambas têm participado sistematicamente da campanha eleitoral
mas eu vejo que somente como esse reforço, né? Elas não entraram na campanha para agregar, como, por exemplo, a Simone Tebet entra nesse segundo turno na campanha de Lula, tentando trazer um eleitorado que é resistente ao ex-presidente Lula, né? Talvez esse eleitorado do agronegócio, que acha que o ex-presidente Lula ainda é duvidoso. E lembrando que ela vem realmente de uma família do Mato Grosso do Sul, ela nasceu nesse meio do agro, né? Exatamente. O pai dela tem muitas terras, né, na região. Tem uma base eleitoral no agronegócio. Então, ela acrescenta, né? Ela traz um eleitor que não estava simpatizando ali no primeiro turno com o ex-presidente Lula e que pode vir para a campanha porque acredita que ela talvez assuma um espaço importante no governo. Antes de terminar, Carla, a gente falou do tiro no pé do PT, que pode ter sido essa reação aí desses pedidos, né, de direito de resposta no TSE, que trouxe essa mordaça para a Jovem Pan em São Paulo, mas eu queria falar de um tiro no pé também do presidente Jair Bolsonaro, que pode ter sido a questão das meninas venezuelanas, né? Que o termo falado pintou um clima, não caiu muito bem, ele teve que, deu dor de cabeça para a campanha dele, a semana toda ele teve que ficar se explicando, houve o pedido de desculpas, foram até a entidade que cuida dessas meninas em Brasília para poder tentar utilizar aí na campanha, elas se negaram a falar. Você acha que esse também teria sido o tiro no pé aí nessa reta final? Talvez tenha sido... Que a oposição trouxe forte essa questão da pedofilia, né? Muito. E aí, nesse caso, especificamente, é mais uma tentativa de fazer com que esse público que ainda está, que corresponde a um percentual pequeno do eleitorado, ainda está indeciso ou está dizendo que vai anular o voto ou votar em branco porque não quer nenhum dos dois candidatos. Então, quando um fato como esse é apresentado, né, e aí... Obviamente que nós fortalecemos ao longo dessas últimas décadas esse discurso, né, contrário ao abuso sexual, à pedofilia, né, tentando muito fortemente, independente de orientação, de crença, independente de gênero, as pessoas construíram esse discurso, né, de respeito a essa questão das crianças, dos adolescentes. Então, isso acaba fazendo com que muitas pessoas que estavam ali naquela posição ainda de indecisos ou que não queriam nenhum dos dois candidatos acabem se aproximando pela rejeição a um determinado candidato. Então, o que vai definir, na realidade, esse pleito é o nível de rejeição ao oponente. É por isso que as campanhas têm muito fortemente utilizado essa propaganda negativa. No final vai ser quem é o mais rejeitado. E aí sim, essas pessoas que ainda estão no limbo vão se posicionar. E muitos eleitores acabam decidindo lá em cima do laço, né? Sim. Vão indecisos até apertar o play lá na urna. Na campanha presidencial, desde o primeiro turno, tanto o eleitor do ex-presidente Lula quanto o eleitor do presidente Bolsonaro são os eleitores mais fiéis, né? São aqueles que têm dito desde o início do primeiro turno que não mudariam o voto de forma alguma. Então, corresponde a mais de 90% desse eleitorado. É muito difícil que um eleitor que tenha votado no presidente Bolsonaro no primeiro turno agora vote no ex-presidente Lula e o contrário. Então, muito difícil que isso ocorra. Mas ainda tem esse eleitorado que está dizendo que está indeciso, esse eleitorado que está dizendo que vai votar nulo, que vai votar branco. Muito provavelmente, Patrícia, nós teremos, assim como tivemos no primeiro turno, uma quantidade menor de votos nulos do que aquilo que vinha sendo indicado pelas pesquisas e até mesmo ao histórico de votos nulos no Brasil. E também tem muitos eleitores envergonhados, né? Que eles não abrem para as pesquisas em quem vai votar, porque não quer votar. O voto é secreto, ok, mas também tem aquele bolsonarista envergonhado, tem o petista envergonhado, então... Sim, que só revelam para a urna, né? Exato. A urna é o divã, né? Só revela, esse inconsciente só é acessado pela urna, né? Porque... Tem realmente uma certa resistência em declarar o voto. Mas, muito provavelmente, nós vamos ter um outro desafio muito grande que tem sido apresentado aí pelas candidaturas, é a quantidade de abstenções, que é sempre muito alta no Brasil e, obviamente, que isso pode interferir. Caso essas pessoas resolvam
comparecer, né, essas que estão aptas e que realmente conseguem ir até o local de votação no dia, muito provavelmente isso pode também apresentar alguma surpresa aí no resultado eleitoral. Então, as candidaturas têm insistido para que as pessoas compareçam, né, para que elas resolvam no dia da eleição ir até a urna para manifestar ali a sua escolha, né? O ex-presidente Lula, inclusive, tem dito, compareçam, né? Tem dito muito o que os candidatos nos Estados Unidos dizem, porque nos Estados Unidos o voto é facultativo, então muitas pessoas não votam e os candidatos fazem propaganda pedindo para que as pessoas compareçam, não é nem vote em mim, vá votar, só isso. No finalzinho, agora a gente tem um minutinho para poder fazer as considerações finais aqui entre a gente, entre mim e você. Eu queria te perguntar o seguinte, Carla, muitas pesquisas apontam que o eleitor bolsonarista é aquele eleitor mais rico, de elite, e o eleitor do PT, no caso o lulista, é mais aquele eleitor pobre. Você concorda com esse tipo de perfil? É isso que está acontecendo? É isso que você viu acontecer no primeiro turno? Depende muito. Se nós considerarmos, por exemplo, esse público evangélico, é um público de mais baixa renda e é um público que tende a votar mais no presidente Bolsonaro. Mas pelas pautas conservadoras. É por isso que nós temos que fazer o cruzamento desses dados, né? Então, não dá para dizer que é a pessoa mais rica, depende. Se for o evangélico é o mais pobre, né? Talvez o católico tenha uma condição financeira melhor e o católico se identifica mais com o ex-presidente Lula. Né? As mulheres, aí depende também, porque o perfil da mulher, independente aí da condição financeira, ela tende a rejeitar mais o presidente Bolsonaro. Então, não é tão simples, né? Não é somente a questão da renda definidora do perfil desse eleitor. Nós precisamos cruzar essa informação com outras para que a gente tenha o desenho aí, saiba quem é a persona de cada candidatura. E o presidente Jair Bolsonaro está fortalecendo bastante, inclusive nessa reta final, a questão do Auxílio Brasil, né? Colocando aí vários defeitos no Bolsa Família, que foi um projeto do presidente Lula que pagava entre R$45 e cento e poucos reais, e ele está oferecendo agora um auxílio de R$600 que vai até dezembro, óbvio, porque se ele não for reeleito, ele não vai deixar o projeto aí para outro tocar, né? Você acha que isso é uma estratégia para tentar também atrair nessa reta final as pessoas, os desempregados que estão precisando dessa renda? Sim, sem sombra de dúvida. O auxílio foi importante por causa da pandemia, né? A quantidade de pessoas que ficaram desempregadas, subempregadas, mas sem sombra de dúvida é um cabo eleitoral importante para qualquer candidato, porque a avaliação do presidente está muito ligada ao poder de compra das pessoas. Então, se as pessoas estão podendo comprar, estão podendo se endividar, inclusive com o Auxílio Brasil é possível se endividar, né? Contrair um consignado. Então, a avaliação tende a ser mais positiva, mas isso também não é uma regra inviolável, né? Nós temos acompanhado também que mesmo com o auxílio, há um percentual do eleitorado que recebe o benefício e que ainda assim continua votando no ex-presidente Lula, né? Porque faz esse comparativo e percebe que talvez mesmo com um benefício um pouco menor, né, no governo passado, tivesse mais potencial de compra, tivesse condições mais adequadas, né? Talvez esse seja o cálculo feito por esse eleitor. Então, o próprio presidente Bolsonaro reconheceu, né, que o Auxílio Brasil não foi esse cabo eleitoral que ele achava que seria para 2022. Carla, sempre um prazer te receber, eu queria te agradecer. É difícil falar de politiquês, né, mas a gente tenta aqui bater um papo para poder levar para o nosso telespectador através do YouTube, para o nosso ouvinte da Rádio Jovem Pan 92,9, através aqui do Jornal da Manhã Entrevistas. Durante todo o pleito, eu tentei trazer algumas informações aqui no programa, justamente para a gente trocar essa ideia, tentar decifrar esse politiquês para poder levar de uma forma mais clara para esse ouvinte, para esse telespectador. E as senhoras que me encontram no supermercado, Patrícia, depois que eu ouvi o Jornal da Manhã, eu comecei a entender melhor do que significa isso, aquilo, na parte de política. Isso me deixa feliz
e me ajuda a querer falar mais sobre o assunto justamente por conta disso, porque quem está em casa, meu pai, a minha mãe, a sua tia, o seu tio, enfim, para poder entender, né, a situação econômica, a situação política do país, porque afinal de contas é o que a gente depende, né, para continuar vivendo bem. E queria também transmitir que tudo que foi falado aqui durante esse bate-papo são opiniões da cientista política, que é uma profissional no assunto, a Carla Micheli. Eu, como jornalista, eu tento me abster, né, de certos comentários, a gente tenta ser o mais apartidário possível, mas a gente traz aqui informações que estão, notícias que estão sendo ventiladas na imprensa, a gente não inventou nada aqui, então a gente trouxe para a roda de conversa aqui essa discussão, porque eu achei importante nessa reta final. Então, só para poder quem está em casa saber que aqui não tem lado nenhum, né, Carla? Aqui ninguém é bolsonarista, ninguém é petista, o voto é secreto. A gente traz aqui o que está sendo tratado aí na imprensa. Eu quero agradecer a você mais uma vez, eu sou uma admiradora do seu trabalho, acho que você contribui de maneira decisiva para trazer para as pessoas informações aí sobre o cotidiano, para que as pessoas possam viver melhor, e política faz parte disso, né? Afinal de contas, nós somos seres sociais e precisamos escolher pessoas que vão representar o projeto de sociedade que nós almejamos. Então, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade e um grande abraço a todos. Obrigada, e que a gente tenha um segundo turno tranquilo, como foi no primeiro, calmo, que você vá votar, que você vote consciente, vote não porque o teu patrão pediu para você votar, a tua vizinha interferiu no teu voto. Vote com consciência, porque hoje todo mundo tem acesso à informação. Vá buscar saber um pouquinho mais do seu candidato. Não abrindo o WhatsApp e vendo aquelas fake news que a gente sabe que todos os dias a gente acorda com uma mensagem diferente no celular. Mas vai buscar em fontes confiáveis e faça do teu voto um voto útil, importante e decisivo nessa reta final. A todos o meu muito obrigada por ter participado com a gente nesse bate-papo, nesta manhã de sábado, e a todos um ótimo final de semana. A gente se vê sábado que vem com mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais. Obrigada, a todos um excelente final de semana. Tchau!